Ele humilhou a garçonete, mas quando uma criança disse algo para ele que o faz calar imediatamente. O telefone vibrou pela 10ª vez em 5 minutos. Gustavo Montenegro olhou para a tela iluminada e suspirou, empurrando o aparelho para longe do prato, ainda intocado. O restaurante Mama Lúcia fervilhava ao seu redor, vozes se misturando ao tilintar de talheres contra pratos de porcelana. Ele havia escolhido aquela mesa específica porque oferecia visão privilegiada de todo o salão, um hábito desenvolvido ao longo de décadas comandando reuniões e fechando negócios. Controle. Era disso que precisava, especialmente depois do dia que tivera. A fusão empresarial que vinha negociando há meses desmoronara pela manhã. 3 horas de videoconferência, advogados de ambos os lados, planilhas revisadas até a exaustão. E tudo por água abaixo por causa de uma cláusula que deveria ter sido revista semanas antes. 20 milhões de reais evaporados em uma manhã de quinta-feira. Gustavo apertou os punhos sob a mesa, sentindo a familiar tensão se acumular na base do pescoço. Ele observou uma garçonete se aproximar de uma mesa próxima, sorrindo enquanto anotava o pedido de uma família com 2 filhos pequenos. O uniforme dela estava impecável, cabelos presos em um coque baixo, postura profissional mas calorosa. Havia algo familiar nela, embora Gustavo não conseguisse identificar exatamente o que. Talvez fosse apenas o tipo de pessoa que se lembrava de rostos, sem nunca ter conversado de fato. O celular vibrou, novamente. Desta vez, era Marcos, seu sócio mais novo, enviando relatórios sobre o impacto da fusão cancelada nas outras divisões da empresa. Números vermelhos, projeções reajustadas, a necessidade urgente de encontrar alternativas para o 4º trimestre. Gustavo sentiu o estômago se contrair. Não era apenas dinheiro. Era reputação. Era a confiança de investidores. Era a estabilidade de centenas de empregos que dependiam das decisões que ele tomaria nas próximas semanas. A garçonete se aproximou de sua mesa, bloquinho na mão. Sorriso gentil mas profissional. Boa noite, Sr. Montenegro. Meu nome é Lia, vou cuidar da sua mesa hoje. Posso oferecer alguma entrada enquanto o senhor decide o prato principal? Gustavo levantou os olhos do telefone, notando que ela o havia reconhecido. Não era incomum. Seu rosto aparecia com frequência em revistas de negócios e colunas sociais. Não, obrigado. Quero apenas o risoto de cogumelos e um vinho tinto da casa. E preciso que seja rápido. Tenho uma ligação importante em 40 minutos. Claro, senhor. O risoto leva aproximadamente 20 minutos para ficar no ponto. Vou pedir para o chefe dar prioridade. Lia anotou rapidamente e se dirigiu à cozinha. Gustavo voltou sua atenção para o telefone, respondendo mensagens e revisando contratos. O restaurante continuava movimentado, e ele pôde perceber que o atendimento estava mais lento que o usual. Várias mesas aguardavam seus pedidos, e alguns clientes começavam a demonstrar impaciência. 25 minutos se passaram, e seu prato ainda não havia chegado. Quando Lia reapareceu, carregava uma bandeja com pratos diferentes. Ela se dirigiu a uma mesa no canto oposto do salão, servindo uma família que havia chegado depois dele. Gustavo sentiu o rosto esquentar. Chamou-a com um gesto impaciente quando ela passou por sua mesa a caminho da cozinha. Desculpe, Sr. Montenegro. O seu risoto já está quase pronto. Houve uma pequena confusão com os pedidos da cozinha, mas será servido nos próximos minutos. A voz dela permanecia calma, profissional. Uma confusão. Gustavo elevou o tom o suficiente para chamar a atenção das mesas vizinhas. Eu pedi há mais de 25 minutos e disse claramente que tinha pressa. Enquanto isso, você está servindo pessoas que chegaram depois de mim. Lia respirou fundo, mantendo o sorriso educado. Senhor, eu entendo sua frustração. O que aconteceu foi que houve uma troca de mesas na cozinha, e alguns pedidos saíram fora da ordem. Vou verificar pessoalmente com o chefe agora mesmo. Verificar. A voz de Gustavo subiu, mais alguns tons. Ele se levantou da cadeira, atraindo olhares de todo o salão. Eu não preciso que você verifique. Eu preciso que você faça seu trabalho direito. Será que é muito difícil anotar um pedido simples e garantir que ele seja preparado na ordem correta? O restaurante ficou perceptivelmente
mais silencioso. Conversas foram interrompidas, talheres pousados nos pratos. Lia sentiu todas as atenções convergindo para ela, o calor subindo pelo pescoço até as bochechas. Ela havia trabalhado no atendimento por mais de 8 anos, passado por situações desafiadoras, mas raramente se sentiu tão exposta. Senhor Montenegro, eu realmente peço desculpas pelo atraso. Vou chamar o gerente para conversarmos e resolver essa situação da melhor forma possível. Sua voz tremeu levemente, mas ela manteve a postura profissional. Ah, agora você vai chamar o gerente. Por que não fez isso desde o início em vez de ficar me dando desculpas esfarrapadas? Gustavo gesticulou amplamente, sua frustração acumulada do dia inteiro finalmente encontrando uma válvula de escape. Eu venho aqui há anos, gasto uma fortuna e recebo esse tipo de atendimento amador. Vocês acham que podem tratar qualquer cliente assim? Lia abaixou os olhos por um momento, engolindo a humilhação que sentia crescer no peito. Ela conhecia aquele tipo de situação. Sabia que não adiantaria tentar se defender ou explicar que era apenas uma pessoa tentando fazer seu trabalho da melhor forma possível. Respirou fundo e levantou o olhar novamente. O senhor tem razão de estar insatisfeito, e eu vou resolver isso agora mesmo. Vou buscar o gerente. Ela se virou para se dirigir aos fundos do restaurante. Foi nesse momento que uma voz jovem cortou o silêncio constrangedor do salão. Moço, não fala assim com a tia Lia. Gustavo se virou bruscamente na direção da voz. Um menino de uns 10 anos havia se levantado de uma mesa no meio do salão, ajeitando uma mochila escolar no ombro. Seus olhos brilhavam com uma determinação que contrastava com sua idade. Foi ela que levou o lanche para nossa escola quando a cantina fechou. Continuou o menino, sua voz clara e firme o suficiente para que todo o restaurante pudesse ouvir. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais o constrangimento de presenciar uma humilhação pública, mas a pausa reflexiva que acompanha uma revelação inesperada. Gustavo sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Todos os olhares que antes estavam focados em sua indignação agora se dividiam entre ele, o menino corajoso e Lia, que havia parado no meio do caminho, claramente surpresa. O cozinheiro apareceu na porta da cozinha, pano nas mãos, observando a cena. Garçons pararam o que estavam fazendo. Clientes baixaram os talheres e se viraram para prestar atenção. O que havia começado como uma reclamação sobre um pedido atrasado havia se transformado em algo muito maior. Gustavo olhou para Lia com novos olhos, tentando processar as palavras do menino. Lanche para a escola. Ele não fazia ideia do que isso significava, mas a convicção na voz da criança e as expressões de aprovação que começou a notar em outros rostos no salão sugeriam que havia muito mais em jogo do que ele imaginara. Lia se aproximou da mesa do menino, colocando gentilmente a mão em seu ombro. Pedro, não precisa se meter nisso, meu amor. Você deveria estar jantando com sua mãe. Mas, tia Lia, Pedro insistiu, olhando diretamente para Gustavo, ele não sabe que você ajuda todo mundo. Minha irmã comeu durante 3 meses por causa dos lanches que você organizou. A escola toda comeu. Uma mulher na mesa do menino, aparentemente sua mãe, se levantou e colocou a mão no ombro do filho com orgulho evidente. Pedro está certo. Quando a cantina da escola fechou no ano passado, foi Lia quem organizou tudo para que as crianças não ficassem sem comer. Ela usava as gorjetas dela, organizava vaquinhas no bairro, passava nos mercados pedindo doações. Outras vozes começaram a se manifestar pelo salão. Ela conhece o nome de todas as crianças da escola, disse um homem de uma mesa próxima. Meu filho sempre fala da tia Lia que pergunta como ele está indo nas aulas. E as cestas básicas no Natal, acrescentou uma senhora idosa. Ela organizou tudo, de casa em casa, sem alarde, sem pedir nada em troca. Gustavo sentiu o rosto queimar de uma forma completamente diferente da raiva que sentirá minutos antes. Era vergonha, pura e crua. Ele olhou ao redor do salão e viu nos rostos das pessoas uma admiração genuína por aquela mulher que ele havia acabado de humilhar publicamente. Lia, a garçonete que ele considerará incompetente, era claramente muito mais do que aparentava. Sua primeira reação foi defensiva.
O ego ferido sussurrou que ele ainda estava certo sobre o atendimento, que problemas pessoais não desculpavam falhas profissionais. Mas essa voz foi rapidamente sufocada por algo mais profundo e mais humano. A vergonha de ter perdido completamente o controle, de ter descontado suas próprias frustrações em alguém que claramente fazia muito mais bem ao mundo do que ele próprio. Gustavo se levantou novamente, mas desta vez sua postura era completamente diferente. Os ombros não estavam tensos de raiva, mas curvados pelo peso da realização de seu erro. Ele olhou para Lia, que permanecia ao lado da mesa do menino Pedro, e depois varreu o salão com os olhos. Sua voz falhou por um momento. Ele pigarreou e tentou novamente. Eu devo um pedido de desculpas. A você, Lia, e a todos aqui. Ele fez uma pausa, sentindo cada palavra. Eu não tinha o direito de falar com você daquela forma. Não importa quão frustrado eu estivesse, não importa o tipo de dia que eu tive. Isso não justifica meu comportamento. Lia o olhou com surpresa. Ela havia presenciado muitas situações difíceis no atendimento, mas raramente via alguém assumir um erro publicamente, especialmente alguém com o status social de Gustavo Montenegro. Eu estava descontando problemas pessoais em você, e isso foi completamente injusto, continuou Gustavo, dirigindo-se não apenas a Lia, mas a todo o restaurante. Pelo que acabei de descobrir, você merece muito mais respeito do que eu demonstrei. Ele se sentou novamente, mas não pegou o telefone. Não verificou mensagens. Apenas permaneceu ali, em silêncio, processando a magnitude de sua percepção sobre como suas ações podem afetar outras pessoas. O salão gradualmente voltou ao normal. Conversas recomeçaram, talheres voltaram a tilintar contra os pratos. Mas havia uma diferença sutil na atmosfera, como se algo importante tivesse sido compartilhado e reconhecido por todos os presentes. Lia se aproximou de sua mesa novamente, desta vez carregando o risoto que havia ficado pronto durante toda a confusão. Senhor Montenegro, seu prato. E não se preocupe com o pagamento hoje. A casa oferece. Não, Gustavo respondeu imediatamente. Eu vou pagar normalmente, e quero deixar uma gorjeta adequada. Na verdade. Ele hesitou. Gostaria muito de conversar com você depois do seu expediente, se você tiver alguns minutos disponíveis. Não sobre o restaurante, mas sobre esses projetos que o menino mencionou. Lia o estudou por um momento, tentando avaliar suas intenções. Havia algo genuíno em sua expressão, uma humildade que não estava presente meia hora antes. Meu turno termina às 10. Se realmente quiser conversar, posso encontrá-lo no balcão da entrada. Gustavo acenou e finalmente experimentou o risoto. Estava perfeito, como sempre esteve nos outros jantares que teve naquele restaurante. A diferença é que desta vez ele realmente prestou atenção ao sabor, à textura, ao cuidado evidente na preparação. Pela primeira vez em meses, comeu sem olhar para o telefone. Durante o resto da noite, ele observou Lia trabalhar. Notou como ela cumprimentava clientes regulares pelo nome, como seu rosto se iluminava quando crianças entravam no restaurante, como ela antecipava necessidades sem ser solicitada. Não era apenas eficiência profissional. Era cuidado genuíno pelas pessoas ao seu redor. Às 10 horas em ponto, Gustavo estava no balcão, esperando. Lia apareceu alguns minutos depois, já trocado o uniforme por roupas casuais, bolsa a tiracolo. Ela parecia cansada, mas mantinha a mesma gentileza que havia demonstrado durante todo o turno. Obrigado por aceitar conversar comigo, disse Gustavo, levantando-se quando ela se aproximou. Posso pagar um café em algum lugar, ou se preferir, podemos conversar aqui mesmo. Há uma lanchonete 24 horas ali, na esquina. Fica mais reservado. Lia apontou através da vitrine. Eles caminharam em silêncio até o local. Uma lanchonete simples com mesas de fórmica e cardápio básico. Gustavo pediu café para os dois e esperou que Lia se acomodasse antes de começar a falar. Eu gostaria muito de entender melhor esses projetos que foram mencionados hoje. O menino falou sobre lanches na escola, outras pessoas mencionaram cestas básicas. Você faz isso tudo sozinha. Lia mexeu o açúcar no café, organizando os pensamentos.
Não é nada organizado como você deve estar imaginando. Começou quando a cantina da escola do bairro fechou no ano passado. A empresa que fornecia alimentação quebrou. E a prefeitura demorou meses para encontrar um substituto. Muitas crianças dependiam da merenda escolar. E você decidiu ajudar. No início, era só meu sobrinho, Pedro, o menino que falou com você hoje. Minha irmã trabalha o dia todo, e ele ficava sem almoçar. Comecei levando um lanche extra para ele. Lia sorriu com carinho. Mas aí descobri que tinha mais uns 10, 15 meninos na mesma situação. Gustavo a incentivou a continuar com o gesto. Comecei organizando com algumas mães do bairro. Cada uma contribuía com o que podia. Eu coordenava tudo. Usava minhas gorjetas para comprar ingredientes quando faltava. Organizava rifas pequenas para arrecadar dinheiro. Logo eram 50, 60 crianças comendo todos os dias. Durante quanto tempo? 4 meses, até a nova empresa começar. Mas aí as crianças continuaram me procurando, sabe? Pedindo ajuda com outras coisas. Famílias passando dificuldades, desemprego, problemas de saúde. Acabei virando uma espécie de ponte. Conheço quem precisa e quem pode ajudar no bairro. Gustavo ficou impressionado com a simplicidade com que ela descrevia algo que claramente demandava tempo, energia e recursos consideráveis. E você faz tudo isso trabalhando período integral, no restaurante. Trabalho até às 10 da noite. Acordo cedo para cuidar das pendências dos projetos. Fim de semana organizo entregas, visitas. Não é sustentável a longo prazo. Mas ela deu de ombros. As pessoas precisam, eu posso ajudar. É simples assim. Nada disso é simples, Lia. Você está falando de um impacto social significativo, organização logística complexa, gestão de recursos. Como você controla tudo? Lia riu baixinho. Cadernos. Tenho cadernos com tudo anotado. Quem precisa do quê? Quando? Quanto custa? Onde conseguir? Fico até tarde fazendo planilhas à mão porque não tenho computador. Gustavo sentiu uma mistura de admiração e frustração. Admiração pelo impacto que ela conseguia gerar com recursos mínimos, frustração por perceber quantas oportunidades estavam sendo perdidas por falta de estrutura adequada. Lia, eu gostaria muito de ajudar com esses projetos. Tenho recursos, contatos, experiência em organização empresarial. Poderia fazer uma diferença significativa. Ela o estudou cuidadosamente antes de responder. Por que você quer ajudar? Honestamente, porque hoje percebi como minha vida está desequilibrada. Passo o dia todo focado em números, lucros, competição. Ganho mais em um mês do que você provavelmente ganha em anos, mas você está fazendo muito mais diferença real no mundo do que eu. E o que você espera em troca? A pergunta pegou o Gustavo de surpresa. Ele havia esperado gratidão, talvez até admiração por sua generosidade. Eu não espero nada. Todo mundo espera alguma coisa. Reconhecimento, divulgação, benefícios fiscais, conexões políticas. O que você quer? Gustavo refletiu por um longo momento. Talvez eu queira me sentir útil de verdade. Talvez eu queira dormir sabendo que fiz algo que importa. Lia acenou, lentamente. Está bem. Mas se vamos trabalhar juntos, tem que ser do meu jeito. Nada de tirar o protagonismo da comunidade. Nada de transformar isso em marketing pessoal seu. Nada de mudar a essência do que estamos fazendo. Concordo completamente. O que você precisa para começar? A escola precisa de equipamentos para a cantina. Fogão industrial, geladeira, freezer. A prefeitura fornece o espaço, mas não tem dinheiro para os equipamentos. Com isso, poderíamos formalizar o programa de alimentação. Quanto? Cerca de R$ 15.000 para tudo. Gustavo quase riu. Era menos do que ele gastava em vinhos em um mês. Isso é simples de resolver. Mas me fale dos outros projetos. Durante a hora seguinte, Lia detalhou uma rede impressionante de ações sociais que ela havia criado quase sem perceber. Entrega de cestas básicas mensais para 30 famílias, organização de consultas médicas gratuitas, aulas de reforço escolar aos fins de semana, oficinas de artesanato para geração de renda entre as mães.
Você já pensou em formalizar isso tudo como uma associação? Perguntou Gustavo. Já pensei, mas não tenho conhecimento legal, nem tempo para lidar com burocracia. Prefiro o tempo gasto diretamente com quem precisa. E se eu cuidasse da parte legal e administrativa, criação da associação, regularização, prestação de contas, captação de recursos? Lia hesitou. Você faria isso mesmo. Não é trabalho glamouroso. É planilha, reunião com órgãos públicos, relatórios. Lia, eu passo a vida fazendo planilhas e relatórios. A diferença é que desta vez seria para algo que realmente importa. Eles conversaram até quase meia-noite, traçando planos iniciais para formalizar e expandir os projetos existentes. Gustavo ofereceu não apenas financiamento, mas sua rede de contatos empresariais, conhecimento em gestão e tempo pessoal. Quando finalmente se despediram, Gustavo se sentiu mais energizado do que em meses. Não era a energia artificial da adrenalina empresarial, mas algo mais profundo e sustentável. Pela primeira vez em anos, ele tinha um propósito que ia além dos números em suas contas bancárias. Na manhã seguinte, Gustavo cancelou 2 reuniões e dirigiu até o bairro onde Lia morava. Queria ver pessoalmente a escola, conhecer as famílias envolvidas, entender completamente o escopo do trabalho que ela estava realizando. A Escola Municipal José de Alencar era um prédio simples, bem conservado, mas claramente carente de recursos. Gustavo foi recebido pela diretora, Dona Carmen, uma mulher enérgica de 50 anos que conhecia Lia há mais de uma década. Aquela menina é um anjo, disse Dona Carmen, conduzindo Gustavo pela escola. Quando a cantina fechou, pensei que íamos ter um problema sério. Muitas crianças aqui dependem da merenda para ter pelo menos uma refeição nutritiva por dia. Lia apareceu aqui no dia seguinte, dizendo que ia dar um jeito. E ela conseguiu. Conseguiu e muito mais. Não só organizou a alimentação durante os meses que ficamos sem fornecedor, como criou um sistema melhor do que tínhamos antes. Ela conhece as necessidades específicas de cada criança, sabe quem tem alergia, quem precisa de acompanhamento nutricional especial. Gustavo visitou a cantina improvisada onde Lia havia organizado a distribuição de alimentos. Era um espaço pequeno, com equipamentos emprestados e adaptados, mas funcionando com eficiência admirável. O senhor é um empresário que vai ajudar com os equipamentos novos? Perguntou uma das cozinheiras voluntárias. Sim, pretendo fazer muito mais que isso. Ao longo das semanas seguintes, Gustavo mergulhou no projeto com uma dedicação que surpreendeu até mesmo ele próprio. Contratou um advogado especializado em terceiro setor para criar a associação. Organizou um sistema de contabilidade transparente, estabeleceu parcerias com fornecedores locais. Mas mais importante que o aspecto financeiro e legal, foi sua decisão de se envolver diretamente. Todos os sábados de manhã, Gustavo aparecia na escola vestindo roupas casuais, disposto a fazer qualquer trabalho que fosse necessário. Servir café da manhã, organizar cadeiras para reuniões, carregar caixas de alimentos. No início, sua presença causou estranhamento. As mães do bairro não sabiam bem como interagir com um empresário famoso que estava lavando pratos na cantina da escola. Mas Gustavo se esforçou para ouvir mais do que falar, para aprender em vez de ensinar. Dona Maria, disse ele a uma das voluntárias mais antigas, me ensina a fazer aquela sopa de legumes que as crianças adoram. Quero aprender a receita. Foi através desses pequenos gestos que ele gradualmente se integrou à comunidade. Não como um salvador externo, mas como alguém genuinamente interessado em contribuir e aprender. Paralelamente, Gustavo implementou mudanças significativas em sua própria empresa. Criou um programa de treinamento em atendimento ao cliente baseado em empatia e escuta ativa, inspirado diretamente no comportamento que observara em Lia. Estabeleceu um fundo de bolsas de estudo para jovens do bairro, oferecendo oportunidades de estágio e primeiro emprego. Marcos, disse ele ao sócio durante uma reunião executiva, precisamos repensar nossa cultura corporativa. Lucratividade não pode ser nosso único objetivo. Gustavo, você está bem. Essa história de trabalho social está afetando seu julgamento empresarial. Na verdade, está melhorando.
Quando você aprende a realmente escutar pessoas, a entender suas necessidades reais, você toma decisões melhores em todas as áreas. E era verdade. Os projetos sociais haviam dado a Gustavo uma perspectiva completamente nova sobre liderança, comunicação e propósito. Seus funcionários notaram a mudança. Ele se tornou menos impaciente, mais disposto a ouvir diferentes perspectivas, mais interessado no bem-estar da equipe. 6 meses após o incidente no restaurante, a associação criada por Gustavo e Lia havia se tornado uma referência em trabalho comunitário. A cantina da escola funcionava com equipamentos novos, servindo refeições nutritivas para mais de 200 crianças diariamente. O programa de cestas básicas atendia agora 80 famílias por mês, com fornecimento regular garantido por parcerias com grandes redes de supermercados. Mais importante, o projeto havia inspirado outras iniciativas. Empresários locais começaram a se envolver. Prefeitura destinou recursos adicionais. Universidades enviaram estudantes para realizar pesquisas sobre impacto social. Gustavo descobriu que o sucesso mais gratificante não era medido em cifras ou reconhecimento público, mas nos sorrisos das crianças que agora tinham acesso à alimentação de qualidade, na dignidade recuperada de famílias que superaram momentos difíceis, na sensação de pertencer a algo maior que seus próprios interesses. Uma noite de sábado, depois de um dia especialmente longo organizando uma festa junina na escola, Gustavo e Lia caminhavam pelas ruas do bairro em direção ao ponto de ônibus. Obrigada, disse Lia de repente. Eu deveria ser eu agradecendo. Você me ensinou muito mais do que eu ensinei. Você podia ter simplesmente doado dinheiro e seguido sua vida, mas escolheu se envolver de verdade. Isso faz toda a diferença. Aquela noite no restaurante mudou minha vida, admitiu Gustavo. Não só pela vergonha do que fiz, mas pela descoberta de quem você era. Me fez perceber que eu estava desperdiçando minha vida inteira. Você não estava desperdiçando. Estava se preparando. Todos os conhecimentos que você tem, toda a experiência empresarial, são ferramentas importantes para fazer o bem. Só precisava encontrar o propósito certo. Eles chegaram ao ponto de ônibus onde se separariam. Gustavo para seu carro. Lia para o transporte público que a levaria para casa. Lia, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca casou? Nunca teve filhos próprios? Parece que você seria uma mãe incrível. Lia sorriu com melancolia. Acho que nunca encontrei alguém que entendesse que eu não podia simplesmente parar de cuidar das pessoas ao meu redor. Meus relacionamentos sempre esbarravam nisso. Os homens queriam que eu fosse só para eles, mas eu não conseguia ignorar quem precisava de ajuda. É uma pena. Você tem tanto amor para dar. E eu dou. Para Pedro, para todas as crianças da escola, para as famílias que acompanham. Talvez não seja maternidade tradicional, mas é maternidade do mesmo jeito. O ônibus chegou. Lia subiu acenando pela janela. Gustavo ficou ali parado por alguns minutos, refletindo sobre a conversa. Pela primeira vez, compreendeu que havia diferentes formas de construir uma família, diferentes maneiras de deixar um legado no mundo. Na segunda-feira seguinte, Gustavo teve uma ideia que o empolgou mais do que qualquer negócio havia empolgado em anos. Procurou Lia durante seu horário de almoço, no restaurante. Lia, preciso conversar com você sobre algo importante. Que tal se formalizássemos nossa parceria de um jeito diferente? Como assim? E se você saísse do restaurante e viesse trabalhar comigo em tempo integral? Seria a diretora executiva da associação, com salário digno, benefícios, recursos para fazer tudo o que você já faz, mas em escala muito maior. Lia ficou em silêncio por um longo momento. Gustavo, isso é muito generoso, mas, eu gosto do meu trabalho aqui. Gosto do contato direto com as pessoas, da simplicidade. Não sei se quero virar uma executiva. Você não viraria uma executiva tradicional. Você seria você mesma, só com mais recursos e alcance. Deixa eu pensar nisso, está bem? É uma mudança muito grande. Uma semana depois, Lia procurou Gustavo com uma contraproposta. E se fizéssemos diferente? E se eu continuasse trabalhando meio período no restaurante e meio período na associação?
Assim mantenho contato direto com as pessoas, mas tenho tempo para focar nos projetos maiores. Perfeito. Vamos fazer exatamente assim. A transição foi suave e natural. Lia manteve seus vínculos com o restaurante e a comunidade, mas agora tinha recursos e tempo para expandir significativamente o impacto de seu trabalho. Gustavo descobriu que liderar um projeto social era mais desafiador e gratificante que qualquer empreendimento empresarial que havia conduzido. Durante os meses seguintes, eles enfrentaram obstáculos típicos de organizações sociais: burocracia governamental, dificuldades de captação de recursos, resistência de alguns setores da comunidade. Mas também vivenciaram sucessos extraordinários. Jovens do bairro conseguindo seus primeiros empregos através do programa de capacitação, famílias superando crises financeiras, crianças apresentando melhorias significativas no desempenho escolar. Um ano após o incidente no restaurante, a prefeitura organizou uma cerimônia para reconhecer o impacto da associação na comunidade. Gustavo se sentiu desconfortável com a ideia de ser homenageado publicamente, mas Lia insistiu que era importante mostrar para outras empresas e empresários como o engajamento social podia ser genuíno e transformador. A cerimônia aconteceu no pátio da Escola José de Alencar, decorado com desenhos feitos pelas próprias crianças. Havia autoridades locais, representantes da imprensa, famílias do bairro, voluntários que se juntaram ao projeto ao longo dos meses. Antes de começarmos a parte oficial, disse Dona Carmen no microfone improvisado, as crianças prepararam uma apresentação especial. Pedro, o menino que havia defendido Lia no restaurante um ano antes, subiu ao pequeno palco montado com caixote de madeira. Agora com 11 anos, ele havia crescido e ganhado confiança, mas mantinha o mesmo olhar determinado. Nós fizemos desenhos das pessoas que ajudam nossa escola, anunciou ele, segurando uma pasta com papéis coloridos. E queremos entregar um desenho especial para a tia Lia. As crianças se organizaram em semicírculo ao redor de Lia, cada uma segurando um desenho. Havia médicos desenhados com estetoscópios enormes, professoras com sorrisos desproporcionais, bombeiros com mangueiras que pareciam cobras coloridas. Mas o desenho que Pedro entregou a Lia era diferente. Era ela no centro da folha, coroada com lápis de cor, cercada por dezenas de figuras pequenas representando crianças. Acima, escrito em letras caprichadas, Tia Lia, nossa rainha da bondade. Lia segurou o desenho com mãos trêmulas, sentindo lágrimas quentes correrem pelo rosto. Ali estava, em traços infantis, toda a sua vida dos últimos anos resumida na percepção pura e honesta de uma criança. Gustavo observava a cena do fundo do pátio, aplaudindo junto com os demais presentes. Mas sua atenção estava focada não nos flashes dos fotógrafos ou nos discursos das autoridades, mas na expressão de Lia recebendo aquele reconhecimento simples e sincero. Naquele momento, ele compreendeu completamente a diferença entre fazer o bem para ser visto e fazer o bem porque era a coisa certa a fazer. Durante meses, ele havia lutado contra seus próprios instintos de ego, aprendendo a se satisfazer com sucessos silenciosos, com transformações que não gerariam manchetes. Quando chegou sua vez de falar, Gustavo se aproximou do microfone com um discurso preparado guardado no bolso. Mas ao ver os rostos atentos das famílias, as crianças sentadas no chão olhando para ele com curiosidade, decidiu improvisar. Um ano atrás, eu era um homem muito diferente do que sou hoje. Eu media meu sucesso apenas por números em planilhas, por conquistas que impressionavam outros empresários. Achava que sabia o que era liderança, o que era fazer diferença no mundo. Ele fez uma pausa, procurando Lia com os olhos. Ela estava no meio das crianças, ainda segurando o desenho, sorrindo encorajadoramente. Então, numa noite qualquer, eu cometi um erro terrível. Descontei minhas frustrações pessoais numa pessoa que não merecia, numa pessoa que dedicava sua vida a ajudar outros. E foi Pedro, ele apontou para o menino, que ficou vermelho de vergonha e orgulho. Foi Pedro quem me ensinou a primeira lição importante. Nossas palavras têm poder de ferir, mas também têm poder de curar. Algumas pessoas no público acenaram, reconhecendo a sabedoria simples dessa observação. Lia me ensinou tudo o que sei sobre verdadeiro serviço. Ela me mostrou que fazer diferença
não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem, mas com quanto coração você coloca no que faz. Que liderança real é saber quando calar a boca e aprender com quem sabe mais que você. Risadas baixas percorreram o público. Gustavo havia desenvolvido essa capacidade de falar com simplicidade e humor, abandonando o jargão corporativo que dominara sua comunicação por décadas. O projeto que estamos celebrando hoje não é meu. Eu apenas ofereci recursos para algo que Lia já estava fazendo. Ela é quem merece todo o reconhecimento. Eu sou apenas o cara sortudo que conseguiu uma segunda chance de fazer as coisas direito. Quando desceu do palanque, Gustavo foi cercado por jornalistas querendo detalhes sobre seus investimentos sociais, por empresários interessados em parcerias, por políticos vislumbrando oportunidades de associação. Mas ele se limitou a sorrir educadamente e se dirigir para onde as crianças estavam brincando. Tio Gustavo, chamou uma menina de uns 7 anos, você vai continuar vindo aos sábados fazer sopa com a gente. Claro, Maria Eduarda. Não perderia por nada. Minha mãe disse que você é rico. Por que você gosta de lavar louça? Gustavo se agachou para ficar na altura dela. Porque quando eu lavo louça com vocês, eu me lembro do que é realmente importante na vida. A festa continuou pela tarde, com música ao vivo fornecida pelos próprios moradores do bairro, comida preparada pelas mães voluntárias, jogos organizados pelos adolescentes que participavam do programa de capacitação profissional. Gustavo circulou entre os grupos, conversando com famílias que acompanhava há meses, ouvindo histórias de superação, celebrando pequenas conquistas que significavam muito mais para ele do que qualquer fusão empresarial. Dona Rosa, disse ele a uma senhora que havia conhecido nos primeiros dias de projeto, como está indo o curso de costura da sua filha? Ah, seu Gustavo, ela já está vendendo roupas para as colegas da escola. No mês passado, conseguiu comprar material escolar para o irmão mais novo só com o dinheiro da costura. Você não imagina o orgulho que isso trouxe para nossa família. Eram essas conversas que davam sentido real ao trabalho. Não os números impressionantes de quantas refeições foram servidas ou quantas cestas básicas distribuídas, mas as transformações individuais, o resgate de dignidade, a criação de oportunidades onde antes só havia limitações. Ao final da tarde, quando o evento oficial terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Gustavo ajudou na limpeza junto com os demais voluntários. Recolheu copos descartáveis, empilhou cadeiras, varreu o pátio. Ações simples que um ano antes ele consideraria abaixo de sua posição social. Lia se aproximou dele quando estavam guardando os últimos materiais. Obrigada por não ter transformado isso numa vitrine pessoal, disse ela. Você poderia ter usado o evento para promover sua empresa, seus outros negócios. Mas escolheu manter o foco onde deveria estar. Aprendi com a melhor professora, respondeu Gustavo. Você nunca quis holofotes, nunca pediu reconhecimento. Apenas fez o que precisava ser feito. A gente fez o que precisava ser feito. Ela corrigiu. Isso aqui é resultado de parceria real, de pessoas trabalhando juntas por um objetivo comum. Eles caminharam juntos até a saída da escola, observando as últimas famílias se despedindo, crianças ainda correndo pelo pátio, adolescentes ajudando a carregar equipamentos pesados. Gustavo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sente falta da sua vida anterior? Do trabalho focado só no lucro, das conquistas empresariais tradicionais? Gustavo pensou cuidadosamente antes de responder. Às vezes sinto falta da simplicidade de ter objetivos claramente mensuráveis. Fechar um contrato é mais simples que mudar uma vida. Mas não sinto falta da pessoa que eu era. Aquele homem estava vazio por dentro, mesmo sem perceber. E sua empresa? Como seus sócios estão lidando com essa sua transformação? No início, houve resistência. Alguns acharam que eu estava tendo uma crise de meia-idade, que ia passar. Mas os resultados falam por si só. Nossa produtividade aumentou, rotatividade de funcionários diminuiu. Conseguimos contratos novos porque as empresas querem se associar com organizações que demonstram responsabilidade social genuína. Então fazer o bem também pode ser bom negócio. Pode, mas não pode ser essa motivação principal.
Quando você faz o bem apenas pelo retorno, as pessoas percebem. A autenticidade é fundamental. Eles chegaram ao portão da escola, onde se separaram como faziam rotineiramente. Gustavo para seu carro, Lia para o ponto de ônibus. Mas dessa vez, Gustavo teve uma ideia. Lia, deixa eu te dar uma carona hoje. Quero passar numa livraria e preciso de sua opinião sobre uns livros. Durante o trajeto, eles conversaram sobre planos futuros para a associação. Havia propostas para expandir o trabalho para outras escolas, interesse de universidades em desenvolver pesquisas sobre metodologias de intervenção social, convites para apresentar o projeto em conferências nacionais. Você tem certeza de que quer toda essa visibilidade? Perguntou Gustavo. Sei que você sempre preferiu trabalhar longe dos holofotes. Acho que chegou a hora de pensar maior. Se conseguirmos inspirar outras comunidades, outras parcerias como a nossa, o impacto pode ser multiplicado dezenas de vezes. Então você toparia viajar, dar palestras, virar uma espécie de embaixadora do projeto. Desde que o trabalho direto com as pessoas não seja prejudicado. E desde que você continue indo comigo. Sozinha, eu ficaria perdida falando com plateias de empresários. Gustavo riu. Lia, você tem mais carisma natural do que qualquer executivo que eu conheço. Mas prometo que vamos enfrentar juntos essa nova fase. Meses depois, eles estavam numa universidade em São Paulo, apresentando o case study da associação para uma plateia de estudantes de administração e serviço social. Era a 10ª apresentação do mês, parte de uma agenda que os havia levado a conferências em 5 estados diferentes. A pergunta que mais recebemos, disse Lia no microfone, é sobre como empresários podem se engajar em projetos sociais sem que vire apenas marketing pessoal. E a resposta é simples: comecem ouvindo em vez de falando. Muitos executivos chegam em comunidades carentes achando que sabem exatamente o que precisa ser feito, completou Gustavo. Querem construir quadras de esporte quando o que falta é saneamento básico. Querem doar computadores quando o que falta é alimentação. Um estudante levantou a mão. Como vocês garantem que os recursos são aplicados de forma eficiente? Transparência total, respondeu Lia. Todas as contas são abertas, todos os relatórios são públicos. A comunidade acompanha cada centavo que entra e sai. Quando as pessoas sabem exatamente como o dinheiro está sendo usado, elas se sentem parte do processo. E fiscalização, acrescentou Gustavo. Temos auditoria externa, conselho gestor com representantes da comunidade, reuniões mensais abertas. Não é burocracia desnecessária, é prestação de contas responsável. Depois da apresentação, eles foram abordados por dezenas de estudantes interessados em fazer trabalho voluntário, professores querendo desenvolver pesquisas, representantes de empresas buscando orientação para criar projetos similares. Vocês percebem o que está acontecendo? Disse Gustavo para Lia enquanto saíam da universidade. Estamos inspirando uma nova geração de líderes sociais. É assustador e empolgante ao mesmo tempo, admitiu ela. Nunca imaginei que nossa pequena parceria pudesse gerar algo desse tamanho. De volta ao bairro, eles continuavam mantendo a rotina de trabalho direto. Gustavo ainda aparecia todos os sábados para ajudar na cantina. Lia ainda conhecia pelo nome cada criança atendida pelos programas. A diferença é que agora tinham uma equipe de 15 funcionários, parcerias com 20 empresas, projetos em desenvolvimento em 10 comunidades diferentes. Às vezes eu tenho medo de que estejamos crescendo rápido demais, confessou Lia durante uma das caminhadas noturnas que se tornaram rotina entre eles. Por quê? Medo de perder a essência, de virar apenas mais uma ONG burocrática, de me distanciar do que realmente importa. Lia, você é a pessoa mais autêntica que eu conheço. Enquanto você estiver liderando isso aqui, a essência vai se manter. E você? Não sente falta da adrenalina dos grandes negócios? Gustavo parou de caminhar e olhou para ela. Lia, posso te contar um segredo? Claro. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Acordo todos os dias sabendo que vou fazer algo que importa de verdade. Durmo todas as noites sabendo que usei meu tempo para algo maior que meus próprios interesses. Não existe adrenalina maior que essa. 2 anos após o incidente no restaurante,
Gustavo recebeu uma ligação inesperada. Era o dono de uma das maiores redes de restaurantes do país, interessado em implementar programas sociais em todas as suas unidades. Montenegro, ouvi falar do seu trabalho com aquela garçonete. Quero fazer algo parecido, mas em escala nacional. Você topa coordenar um projeto assim? Gustavo hesitou. Era exatamente o tipo de oportunidade que poderia catapultar seu trabalho social para um nível nacional, com recursos quase limitados. Mas também representava o risco de industrializar algo que havia nascido da conexão humana genuína. Preciso conversar com minha sócia e te dou uma resposta na semana que vem, respondeu. Naquela noite, ele e Lia conversaram por horas sobre a proposta. Eram recursos de milhões de reais, possibilidade de impactar centenas de milhares de pessoas, visibilidade nacional para metodologias que eles haviam desenvolvido. O que você acha? Perguntou Gustavo. Acho que precisamos ser muito cuidadosos. Esse tipo de projeto só funciona se for genuíno, se cada unidade tiver autonomia para desenvolver ações adequadas à sua realidade local. Então você acha que devemos aceitar? Acho que devemos aceitar, mas com condições claras. Nada de campanhas publicitárias explorando os projetos. Cada restaurante deve estabelecer parcerias reais com suas comunidades, e nós teremos controle total sobre a metodologia. A parceria com a rede de restaurantes se tornou um marco na história de Gustavo e Lia. Em 3 anos, eles ajudaram a implementar projetos sociais em mais de 200 cidades, treinaram centenas de gestores, impactaram diretamente a vida de milhares de famílias. Mas o que mais orgulhava Gustavo era que o modelo havia se espalhado organicamente. Outros empresários começaram a replicar a abordagem. Universidades criaram cursos baseados em sua metodologia. Governos municipais adotaram políticas públicas inspiradas em seu trabalho. Lembra daquele dia no restaurante? Perguntou Lia numa tarde de domingo, enquanto eles organizavam donativos na sede da associação. Como eu poderia esquecer? Foi o dia que mudou minha vida. Você já se perguntou o que teria acontecido se Pedro não tivesse se levantado para me defender? Gustavo parou de separar as roupas doadas e olhou para ela. Provavelmente eu teria continuado sendo o mesmo homem amargo e egoísta de sempre. Por que pergunta? Porque às vezes pequenos atos de coragem mudam o mundo inteiro. Pedro tinha 10 anos e enfrentou um adulto poderoso para defender alguém que ele amava. Sem saber, ele salvou 2 vidas naquele dia, a minha e a sua. Como assim? Salvou sua vida. Gustavo, eu estava no limite naquele período. Trabalhando demais, dormindo pouco, gastando todas as minhas economias em projetos sociais. Eu estava caminhando para um colapso. Sua parceria não só trouxe recursos, trouxe esperança de que era possível fazer mais e melhor. Era a primeira vez que Lia admitia as dificuldades pessoais que enfrentará antes de conhecê-lo. Gustavo se sentiu ainda mais grato pela convergência de circunstâncias que os havia unido. E Pedro? Como ele está hoje? Terminando o ensino médio com notas excelentes. Quer estudar administração para um dia trabalhar com projetos sociais. Disse que você é inspiração dele. Ele é inspiração minha. Aquele menino de 10 anos teve mais coragem que eu aos 40. Eles continuaram trabalhando em silêncio, cada um perdido em reflexões sobre os caminhos que a vida havia tomado. Gustavo pensava em como uma única noite havia redirecionado completamente sua existência. Lia refletia sobre como pequenos atos de bondade podem crescer e se multiplicar de formas imprevisíveis. No final da tarde, quando terminaram de organizar as doações, eles caminharam juntos pelas ruas do bairro que agora conheciam de cor. Cumprimentaram vizinhos, pararam para conversar com crianças, observaram o movimento das famílias voltando do trabalho. Lia, disse Gustavo de repente, quero te fazer uma pergunta que venho evitando há meses. Pode perguntar. Você é feliz? Digo, genuinamente feliz com a vida que construímos juntos. Ela sorriu, mas levou alguns segundos para responder. Sou mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser. Tenho propósito, tenho recursos para fazer diferença real, tenho uma parceria que me completa profissionalmente. Mas às vezes sinto falta de ter alguém para dividir isso tudo pessoalmente. Alguém que entenda por que eu preciso trabalhar fins de semana.
porque não posso simplesmente ignorar quando alguém precisa de ajuda. Gustavo parou de caminhar. Eles estavam em frente à escola onde tudo havia começado, onde haviam compartilhado sonhos e construído uma parceria que transformará 2 vidas e centenas de outras. Lia, posso te contar outro segredo? Sempre pode. Eu me apaixonei por você. Não só pela sua generosidade ou pela sua competência profissional. Me apaixonei pela mulher íntegra, corajosa e dedicada que você é. E sei que isso pode complicar nossa parceria, pode mudar a dinâmica do nosso trabalho, mas não consigo mais fingir que não sinto isso. Lia o olhou nos olhos, procurando sinais de que ele estava confundindo admiração profissional com sentimentos românticos. Mas o que viu foi sinceridade absoluta, vulnerabilidade raramente demonstrada por um homem acostumado a sempre ter controle sobre tudo. Gustavo, ela disse suavemente, você tem certeza de que não está romantizando nossa parceria? Nós trabalhamos juntos todos os dias, compartilhamos objetivos, vivemos momentos intensos. É fácil confundir isso com amor. Tenho certeza absoluta. Eu te amo não apesar do nosso trabalho, mas incluindo nosso trabalho. Te amo pela forma como você trata uma criança assustada no primeiro dia de escola, pela paciência que tem com voluntários inexperientes, pela forma como briga comigo quando acha que estou tomando decisões erradas. Lia sentiu lágrimas se formando nos olhos. Durante anos, ela havia acreditado que teria que escolher entre amor pessoal e dedicação social. Que nenhum homem entenderia sua necessidade de cuidar de tantas pessoas, de estar sempre disponível para quem precisasse. E se não der certo? E se misturarmos vida pessoal e profissional, e acabarmos prejudicando o trabalho que tanto amamos? Então enfrentaremos isso juntos, como enfrentamos todos os outros desafios. Lia, nós já somos uma família. Já dividimos sonhos, responsabilidades, vitórias e frustrações. A única diferença é que agora eu quero dividir isso tudo sabendo que você é a mulher da minha vida. Ela se aproximou dele, colocou as mãos em seu rosto e o beijou suavemente. Foi um beijo cheio de ternura, de promessas, de reconhecimento mútuo. Eu também te amo, sussurrou ela. Sempre amei, mas tinha medo de estragar o que tínhamos construído. Eles se casaram 8 meses depois, numa cerimônia simples realizada no pátio da escola José de Alencar. Pedro, agora com 15 anos, foi um dos padrinhos. Dona Carmen celebrou a cerimônia como juíza de paz. As crianças atendidas pelos projetos cantaram no coral. As mães voluntárias prepararam o banquete. Não houve lista de presentes caros ou lua de mel em destinos exóticos. Em vez disso, Gustavo e Lia pediram doações para expandir o programa de bolsas universitárias. Se passaram a primeira semana como casal organizando uma nova sede para a associação. Vocês têm certeza de que querem passar a lua de mel trabalhando? Perguntou Marcos, que havia se tornado um dos maiores apoiadores do trabalho social de Gustavo. Marcos, respondeu Gustavo, nossa vida inteira é uma lua de mel. Acordamos todos os dias fazendo o que amamos, com quem amamos, cercados de pessoas que amamos. Não precisa de praia no Caribe para ser perfeito. 5 anos após o casamento, numa noite de casa cheia no restaurante Mama Lúcia, Gustavo e Lia jantavam numa mesa discreta, no fundo do salão. Era o aniversário de 10 anos do incidente que havia mudado suas vidas, e eles faziam questão de comemorar a data voltando ao local onde tudo havia começado. Lembram de mim? Perguntou uma voz familiar. Eles levantaram os olhos e viram Pedro, agora com 25 anos, formado em administração e coordenador de projetos da associação. Ele usava um terno simples mas elegante, carregava uma pasta executiva, mas mantinha o mesmo sorriso caloroso da infância. Pedro! Lia se levantou para abraçá-lo. O que você está fazendo aqui? Tenho uma surpresa para vocês. Podem me acompanhar até o salão principal. Intrigados, Gustavo e Lia o seguiram. Quando entraram no salão principal do restaurante, foram surpreendidos por um grupo de cerca de 50 pessoas cantando parabéns. Crianças que haviam crescido frequentando os projetos, pais que haviam sido beneficiados pelos programas, funcionários da associação, empresários que haviam se inspirado no modelo para criar suas próprias iniciativas sociais. Vocês não acharam mesmo que íamos deixar esse aniversário passar em branco? Acharam.
disse Pedro no microfone improvisado. 10 anos atrás, neste mesmo restaurante, um menino de 10 anos se levantou para defender a tia Lia. Aquele momento mudou não só a vida de vocês dois, mas a vida de milhares de pessoas que foram impactadas pelo trabalho de vocês. Aplausos entusiasmados preencheram o salão. Gustavo e Lia se entreolharam, emocionados com a surpresa. Hoje, continuou Pedro, queremos celebrar não só o aniversário daquele momento, mas tudo o que cresceu a partir dele. A associação que vocês criaram já atendeu mais de 50.000 pessoas diretamente, inspirou a criação de projetos similares em 300 cidades, mudou a forma como empresários pensam sobre responsabilidade social. Uma das crianças se aproximou deles carregando um álbum de fotografias. Tio Gustavo, tia Lia, fizemos um livro com fotos de todas as pessoas que vocês ajudaram. Tem mais de 1.000 páginas. Gustavo folheou algumas páginas do álbum, vendo rostos sorridentes, famílias reunidas, crianças formando-se, jovens em seus primeiros empregos. Cada fotografia contava uma história de transformação, de oportunidades criadas, de dignidade recuperada. Vocês sabem qual é a parte mais incrível de tudo isso? Disse uma voz do fundo do salão. Era Dona Carmen, agora aposentada da direção da escola, mas ainda voluntária ativa nos projetos. A parte mais incrível é que vocês nunca mudaram. Gustavo continua aparecendo todo sábado para lavar louça na cantina. Lia ainda conhece pelo nome cada criança nova que chega nos programas. Vocês cresceram, mas não se perderam. E sabem por quê? Pedro retomou o microfone. Porque nunca esqueceram a lição mais importante. Palavras podem ferir, mas também podem curar. E vocês escolheram usar as palavras de vocês para curar, para unir, para construir. Ao final da noite, quando todos já haviam se despedido e o restaurante estava fechando, Gustavo e Lia permaneceram sentados na mesma mesa onde tudo havia começado uma década antes. Consegue acreditar em tudo que aconteceu? Perguntou Lia. Às vezes não. Parece que foi ontem que eu era aquele homem amargo gritando com você por causa de um risoto atrasado. E olha onde chegamos. Chegamos aqui porque você teve coragem de pedir desculpas. Porque decidiu que podia ser melhor do que era. Chegamos aqui porque você me ensinou o que realmente importa na vida. Porque me mostrou que sucesso de verdade se mede pelo bem que você faz para os outros. Eles se levantaram para sair. Mas antes Gustavo fez questão de deixar uma gorjeta generosa para a equipe do restaurante. Não por obrigação ou para impressionar, mas porque havia aprendido que pequenos gestos de reconhecimento podem significar muito para quem trabalha duro todos os dias. Na rua, caminhando de mãos dadas em direção ao carro, eles passaram por uma banca de jornal onde a manchete do dia falava sobre uma nova pesquisa mostrando o crescimento de iniciativas de responsabilidade social empresarial no país. Olha isso, apontou Lia. A metodologia que desenvolvemos está virando referência nacional. Não importa, respondeu Gustavo. O que importa são os Pedros que ainda vão ter coragem de se levantar e fazer a coisa certa. São as Lias que vão dedicar suas vidas a cuidar de quem precisa. São os momentos em que escolhemos ser melhores do que somos. Eles entraram no carro e se dirigiram para casa. Uma casa simples no mesmo bairro onde tudo havia começado, cercada pelas pessoas que haviam aprendido a amar como família. Gustavo dirigia devagar, saboreando cada momento daquela noite especial, refletindo sobre como uma única decisão pode redirecionar uma vida inteira. Lia, disse ele quando estacionaram na garagem, obrigado. Obrigado por quê? Por ter me salvado de mim mesmo. Por ter me ensinado que a vida só faz sentido quando vivemos para algo maior que nossos próprios interesses. Por ter me dado a chance de me tornar o homem que sempre deveria ter sido. Gustavo, ela respondeu, apertando sua mão, nós nos salvamos mutuamente. E continuamos nos salvando todos os dias, toda vez que escolhemos fazer o bem, toda vez que decidimos que o amor é mais forte que o egoísmo. Eles entraram em casa, onde os esperavam fotos de milhares de vidas que haviam tocado, cartas de agradecimento de famílias que haviam ajudado, convites para novos projetos em cidades distantes. Mas, acima de tudo, os esperava a certeza de que haviam encontrado o verdadeiro propósito da existência,
Usar seus dons e recursos para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Na mesa da cozinha estava o desenho que Pedro havia feito 10 anos antes, emoldurado e carinhosamente preservado. Lia no centro, coroada por lápis de cor, cercada de crianças sorridentes. Ao lado, uma fotografia recente da festa de aniversário, mostrando dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas por um ato simples de coragem e pela decisão de duas pessoas de trabalharem juntas pelo bem comum. Gustavo olhou para a fotografia e sorriu. Ali estava a prova visual de que pequenos atos podem gerar grandes transformações, que um pedido de desculpa sincero pode ser o início de uma revolução pessoal, que quando pessoas com recursos se juntam a pessoas com coração, milagres acontecem todos os dias.